O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Estamos hoje nessa quinta-feira da primeira semana do tempo comum e nós temos meditado na liturgia essa passagem, essa vida pública de Jesus que iniciou ali com o batismo. E a fama de Jesus ela está se espalhando. Ele está ali agora na região de Cafarnaum, nós temos visto, ele expulsou um demônio lá na sinagoga, depois ele foi para a casa da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro, depois as pessoas começaram a levar muitas outras pessoas para serem curadas, pessoas que estavam com demônio, pessoas que estavam doentes, e a fama de Jesus começou a se espalhar e Jesus começou a fugir das pessoas. E ele tinha até falado para os apóstolos que era necessário que ele fosse também para outros lugares. Nessa caminhada, Jesus se depara agora com um leproso. E esse leproso, precisa entender uma coisa, que no tempo de Jesus, o leproso ele ficava em lugares bem afastados, eles não podiam se relacionar com as pessoas, para não passar a lepra deles para os outros. Então eles passavam por uma situação de humilhação muito grande. Eles tinham que ter um sino no pescoço para fazer barulho, porque assim, quando as pessoas ouviam aquele barulho do sino, percebiam que era um leproso, então tinham que fugir para não se contaminarem. Eles tinham que gritar: lepra, lepra, as pessoas corriam. É mais ou menos nesse tempo que nós estamos vivendo com a pandemia. Uma pessoa pegou, todo mundo tem que se afastar, ninguém pode ficar perto, porque senão vai pegar e vai dar problema. Então eles viviam essa situação de humilhação. Então agora ele vê Jesus. E o que é que ele faz? Ele vai e pede Jesus, para Jesus ter compaixão dele. Toca em mim, me cura. O que é que tu queres? Eu quero ser curado. Eu quero ser curado dessa lepra. Então Jesus, sem nenhum problema, vai lá. Se você quer, eu também quero. E foi lá, tocou nele e ele ficou curado. A lepra, ela tem um significado na Sagrada Escritura.
A lepra, para nós, numa visão bem espiritual, ela quer mostrar o pecado em si. Assim como a lepra, ela destrói o corpo de uma pessoa, o pecado, ele destrói a alma. E só Jesus é que pode, então, nos curar desta situação. E deve, no caso, partir de nós o desejo de ir em busca de Jesus e dizer para Ele: livra-me deste pecado. Porque, assim como a lepra leva a pessoa à morte, o pecado leva à morte espiritual. Então, se a pessoa ela morre em estado de pecado mortal, ela não se salva. E a única forma de se livrar deste pecado é, primeiro, fugindo das ocasiões. E segundo, indo para o confessionário e lá o sacerdote absolvendo, a pessoa fica livre. E ela estando livre, se ela, depois de um tempo, ela estando em estado de graça, ela morre, ela vai para o céu, ela não vai para o inferno. Então nós precisamos nos cuidar, nós não podemos permitir que a lepra do pecado estrague a nossa alma. Então, para entender um pouco isso que estou falando, eu vou me deter com vocês hoje na primeira leitura. É importante essa primeira leitura, porque aqui está se falando de uma coisa: a morte de duas pessoas, Hófni e Finéias, e também a derrota do povo de Israel. Eles foram num combate contra os filisteus, eles perderam. Depois que eles perderam, eles pegaram a Arca da Aliança, que simbolizava para o povo de Israel a presença de Deus. Você vê que quando os filisteus viram a Arca da Aliança, eles ficaram até assim impressionados, mas mesmo assim eles acabaram perdendo o combate, o povo de Israel. Mas por quê? O que foi que aconteceu? Por que que esses filhos de Eli, Hófni e Finéias, eles morreram, e por que que as pessoas, por que que o povo de Israel perdeu o combate? Então nós precisamos contextualizar. Desde segunda-feira nós estamos nesse livro de Samuel, e na segunda-feira, no primeiro capítulo, começou falando de uma mulher chamada Ana. Ela não conseguia ter filhos, ela foi lá no templo, começou a chorar, pediu a Deus. Eli achou que ela estaria embriagada, mas ela disse: não, meu senhor, não estou embriagada, eu estou aqui pedindo a Deus, eu estou chorando diante dele porque eu quero um filho e tal, e por fim a oração dela foi ouvida. Ela acabou tendo 3 filhos depois e 2 filhas. E o primeiro filho, que foi o primeiro pedido que ela fez, ela disse: Senhor, se o Senhor me conceder a graça de eu ter um filho, eu o consagrarei a ti. E foi Samuel. Ela teve esse filho, aí Samuel foi levado para o templo, e lá ele ficou no templo, e ali fala que ele foi crescendo em graça diante de Deus. E força e graça diante de Deus. Mas ele tinha 2 filhos, que são esses 2 que acabaram morrendo, Hófni e Finéias.
O que é que esses dois filhos faziam? Qual era a lepra deles? E por que que agora, diante dessa lepra desses dois, eles acabaram tendo como recompensa a morte? Então, esses dois filhos de Eli, eles eram totalmente o inverso de Samuel. Samuel era um homem de Deus, era um rapaz de Deus, ele rezava, ele era obediente, ele cumpria o que Deus pedia. Ófine e Finéias, eles infelizmente, eles tinham 3 pecados, 3 lepras, que o pai dele já tinha falado para ver se eles mudavam, mas eles não mudavam, eles persistiam em ficar com essas 3 lepras, com esses 3 pecados. Só que Eli, ele era daquele tipo de pai que não era firme, porque tem pais que ficam assim, né? Ai, filho, não faz isso não, tá errado, meu filho. E o filho continua fazendo e ele deixa. Isso é um grande problema existente entre casais, entre pais, melhor dizendo, né? O pai e a mãe, eles precisam ter só um pensamento. Por isso que o pai e a mãe precisam sentar, conversar e dizer assim, olha, como é que nós devemos educar os nossos filhos? Então nós vamos educar os nossos filhos dessa forma, de forma que o filho perceba que eles não têm opção. Se eles erram com se um chama atenção, ele sabe que o outro também vai chamar atenção, do mesmo jeito. Vocês estão entendendo aqui? É uma cabeça só, são 2 cabeças com um pensamento só. E muitas vezes nas nossas famílias, o que é que tem acontecido? Um pai muito bonzinho, que faz a vontade dos filhos em tudo. A mãe é firme. Aí a tendência dos filhos é qual? É se apoiar sempre no bonzinho. E na verdade, esse que é bonzinho, ele é o ruim. Porque ele não educa. Fica fazendo vontade de filho. E os filhos, eles estão numa fase de crescimento que eles precisam entender o que é o certo e o que é o errado. E quem é que vai orientar os filhos na compreensão do que é o certo e o errado? Que é? Os pais. São os pais que dão limites para os seus filhos. Aí o pai bonzão, muito ali, o filho, eu quero isso. Aí o pai vai lá, faz a vontade, e não sei o quê. E a mãe ali firme, porque ela está no dia a dia, está dizendo, não, você não pode fazer isso. Aí eles vão, se apoia no pai, e o pai sempre fazendo a vontade. Aí a mãe se torna a bruxa. É a que não presta. Quando o pai está em casa, aí eles aprontam e o pai passa a mão na cabeça. Quando o pai não está, aí eles ficam tudo quietinho, porque eles sabem que a mãe vai chamar a atenção. E aí fica aquela história, né? Um tira a autoridade do outro. O pai não pode tirar a autoridade da mãe e nem a mãe pode tirar a autoridade do filho ou do esposo. Aí o filho faz um negócio, aí a mãe diz, não faça isso. Aí o pai diz, não deixa. Aí tira a autoridade. Uma vez que tirou a autoridade, o filho não vai obedecer à mãe, vai obedecer sempre ao pai, porque o pai faz a vontade. Só que lá no futuro, o filho vai ver e vai dizer assim, meu pai estava errado e minha mãe que estava certa. Entenderam? A dificuldade, o problema que tem hoje nas famílias. Se a mãe fez alguma coisa, ou se o pai falou alguma coisa e
e não estava tão certo, faz assim, deixa, depois os dois lá no quarto vão conversar. E aí vai dizer, olha, você foi muito duro, não era para você ter feito assim. Olha, você chamou a atenção, mas você não sabia o que estava acontecendo. Aí o pai pode chegar lá depois e dizer assim, olha, meu filho, me perdoa. Pedir perdão para o filho não tira a autoridade do pai. Pelo contrário, dá mais autoridade. Mas ele pede perdão, mas o filho está sabendo que ele é o pai e ela é a mãe. Não é simplesmente pedir perdão, porque tu tem que pedir perdão. Não é assim não. Aí nós temos uma sociedade de famílias desestruturadas. Desestruturada justamente por causa disso. Os filhos vão crescendo sem pai e sem mãe e sem saber quem é. E quem é que vai ajudar ou não educa. Era mais ou menos assim Eli. Esses filhos, eles cometiam 3 coisas. Eles desobedeciam os pais. Aqui no caso é Eli, não se fala muito da mãe, se fala mais de Eli. Ele, na hora que ia chamar atenção, eles não estavam nem aí. Eles tinham relação sexual com as mulheres e profanavam o sacrifício do Senhor no templo. Olha, os pecados que eles cometiam: amar a Deus sobre todas as coisas. Eles cometiam o primeiro mandamento. O terceiro, que para nós é guardar os domingos e festas, então eles profanavam o sacrifício. Eles chegavam lá, a forma como o sacrifício era feito, eles chegavam lá e faziam um monte de coisa errada. E o pai via isso e falava assim, mas não era firme. E o outro, o 6º mandamento, pecava contra a castidade. E não mudavam o coração. Aí Deus um dia mandou aí fala, eu estou no capítulo 2 agora do primeiro livro de Samuel. Depois vocês dão uma olhada lá para vocês verem. Aí eles Deus envia um homem de Deus. Ali não diz quem era, é um profeta lá. E foi diante de Eli e disse assim, olha Eli, Deus fez tanto pela sua família e fez tanto por todo o povo. Mas olha o que é que seus filhos andam fazendo. Então saiba de uma coisa, Deus despreza quem o despreza e honra quem o honra. Vou repetir. Deus despreza quem o despreza. E Deus honra quem o honra. Aí ele disse assim, os seus 2 filhos irão morrer no mesmo dia. Uma vez que eles não querem mudar, os 2 vão morrer no mesmo dia. Tá ok. Aí ontem nós vimos a vocação de Samuel, não foi? É interessante que as pessoas, quando pegam esse capítulo 3 do livro de Samuel para falar aí vê lá Deus que diz assim, Samuel, né? Aí está lá no templo, ele ouve uma voz, aí ele vai diante de Eli e diz assim, eis-me aqui Eli, aí, não sou eu que estou chamando não, aí Eli começa a perceber, olha, eu acho que é Deus que está te chamando, porque Samuel, ele estava lá no templo, né? Samuel, aí a gente medita assim, a vocação da pessoa, né? Deus que chama a pessoa e tal, isso mesmo, a vocação. Só que Deus colocou uma batata quente nas mãos de Samuel. E vocês vão entender agora.
Porque geralmente a gente não vê o contexto, a gente só pega assim aquele pedacinho e fala da vocação. Então está ele lá no templo, e ali começa o capítulo 3 dizendo assim, que houve um esfriamento em Israel, já não havia mais profecias em Israel. Por quê? Por causa dos pecados desses dois e de muitos outros. Então Deus já nem estava mais agindo. Porque é assim, quando nós entramos numa situação de pecado e nós não queremos sair, Deus deixa. Deus só dá o perdão para quem quer. Se não quer, Deus não perdoa, não. Então está lá Samuel dormindo. Samuel, Samuel, eis-me aqui. Ele vai lá em Eli. Eli, o que é que você quer falar comigo? Não, não sou eu não. Segunda vez, a mesma coisa. Terceira vez, aí ele diz assim, olha, eu acho que é Deus que está querendo falar com você. Então você faz o seguinte, na hora que falar, você diz assim, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aí realmente aconteceu dessa forma. Aí ele disse, fala, Senhor, que o seu servo escuta. Aí Deus começa a dizer o que para Samuel? Olha, Samuel, vou te dizer uma coisa. Os filhos de Eli irão morrer porque eles não se convertem. Eles não mudam de vida. Por isso agora, Eli, vai acontecer o que eu já havia dito antes, uma vez que eles não querem mudar de vida. Aí Deus falou. E aí Deus fala, eles estão profanando os sacrifícios. Aí a continuação, lá diz assim, aí amanheceu, Eli veio perguntar, e aí, o que foi que Deus te falou? Ele estava constrangido, ele não queria falar, que Deus estava dizendo que chegou o momento dos filhos deles morrerem porque eles não queriam mudar de vida. Aí Eli persistiu, fala. Aí Samuel contou. Aí Eli falou bem assim, ele disse, os seus filhos morrerão no mesmo dia. Deixa eu só encontrar aqui a minha cola, para eu tentar falar do jeito que está ali. Aí Samuel fala bem assim, Eli diz bem assim para ele, com um pesar no coração, o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Uma vez que eu já chamei a atenção, eles não querem mudar. E Deus disse que eles vão morrer, então o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Imagina, meus irmãos, um pai e uma mãe ter um filho que não tem mais jeito. E chegar o momento do pai e a mãe dizer isso. O Senhor faça então o que parecer melhor, porque eu já fiz de tudo, não quer mudar, o que é que eu posso fazer? Eu vou ilustrar melhor. Uma vez eu vi numa reportagem na televisão um homem que tinha acabado de perder o filho dele nessas questões de drogas. Então, estava ali a reportagem, o corpo do filho estava assim a mais ou menos uns 50 metros, lá com aqueles panos em cima, um plástico, e a repórter entrevistando o homem. E o homem disse, e a mulher disse assim, a repórter, é o seu filho que está lá? Sim, é o meu filho. Eu falei para ele muitas vezes, larga a droga, meu filho. Eu fiz de tudo com ele. Fiz todo o possível. Dizia, meu filho, sai desta vida. E meu filho continuou na droga. Ficava roubando coisas em casa. Eu disse, meu filho, para com isso.
porque isso vai dar problema com você. E ele continuou na droga. E o homem falando ali com firmeza com a mulher. Aí ela disse assim: e como é que o senhor está? Eu estou triste, mas ele merece. Ele mereceu, porque eu avisei para ele. Claro, vou procurar saber quem foi que matou o meu filho. Vou procurar, vou chamar a polícia, quero ver quem foi que matou. Mas ele mereceu, porque eu te falei para ele não fazer essas coisas, e ele acabou fazendo. Está vendo o desprezo aos pais, a falta de obediência, uma vida de qualquer jeito, não quer saber, o meu pai é carola, a minha mãe é carola, não entende essas coisas, eu quero viver minha vidinha com uma bala na testa. E agora o pai tem que dizer isso, ele merece, porque não quis. É a mesma coisa que Eli está dizendo: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Eu já fiz de tudo, não quer mudar? Imagina, a pessoa traz um filho ao mundo para depois o filho ficar nessa situação. Em vez de ter uma vida com Deus. E aí o que foi que aconteceu? Israel perdeu o combate, perderam a Arca da Aliança. Vamos dizer assim, é como se pegassem o Santíssimo Sacramento e levassem. É mais ou menos assim. Ficaram sem a presença de Deus e os dois rapazes morreram. Não quiseram mudar de vida. Termino dizendo uma coisa, meus irmãos. A nossa vida nesse mundo, ela é breve. Ninguém pensa que vai chegar à idade de Matusalém, não. Mais de 600 anos não vai chegar. Nós precisamos usar da nossa vida e do tempo que Deus nos dá para levarmos uma vida santa. A questão não é morrer com um tiro na testa. A questão não é morrer porque o avião caiu. A questão é morrer sem Deus. E quando se morre sem Deus, vai diante de Deus e aí é julgado. E depois do julgamento, a pessoa é condenada ao destino dos infiéis, que é o inferno. E de lá nunca mais vai sair. Qual é a tua lepra? Tira ela logo, enquanto é tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.